Caro presidente, Arildo Lima Júnior, colegas e colega vereadora, as pessoas que nos assistem, nos escutam pelos meios de comunicação e também presente aqui na nossa galeria. Eu queria começar minha fala, primeiramente, falando para você, Natalino, que não era para acontecer desta forma, né? Nós temos um hospital público na cidade de Bauru, que é especializado em fazer as cineangiocoronariografias, né? Já foi acertado aqui, com discussões dessa casa, que quando o paciente estiver infartado, tiver já não é nem para trazer para o pronto-socorro, é para levar direto para a unidade do hospital estadual, né? E uma vez que o paciente, que ainda não está sem diagnóstico, e feito o diagnóstico dentro da unidade, nas nossas UPAs, nós temos, vereador Arildo, apenas 6 horas de prazo para poder fazer, né, alguma coisa para esse músculo cardíaco, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas nós não tínhamos nem mesmo as enzimas para fazer esse diagnóstico de forma precoce. As discussões nessa casa de lei aqui, lá atrás é que culminou, né, com a contratação de empresas terceirizadas para fazer os exames no tempo real. Porque a hora que você pedia as enzimas no pronto-socorro, você levava 24 horas para chegar aos primeiros resultados, né? Então o doutor já tinha que ir pedindo, mesmo que viesse a primeira negativa, Arildo, o pessoal já pedia a segunda, já com 2, 3 horas, porque no primeiro momento que a pessoa infartou, pode ser que não seja suficiente para sensibilizar o exame de sangue. Então ele já pegou, o doutor sabia que ia levar 24 horas para ele, já pedia a segunda para pelo menos fazer o diagnóstico, mas com a certeza que aquele paciente não ia passar por uma cineangiocoronariografia no tempo que seria o ideal, né? Com as discussões que a gente criou aqui dentro, criou-se essa outra possibilidade, né, dos pacientes, pelo menos que estivessem dentro das ambulâncias, com o diagnóstico feito, real, já fosse direto para a unidade, né? Outro detalhe importante foi em relação, Paulo Eduardo, aos leitos de UTI. Olha quantas vezes a gente já discutiu isso aqui. Nós tínhamos 20 leitos à disposição de UTI na cidade. A conta é muito simples, é 2,5 leitos para cada 1.000 habitantes. Isso vai gerar 750 leitos de necessidade na cidade de Bauru, né? E 10% disso tem que ser leitos de UTI. Ou seja, nós tínhamos que ter 75 leitos de UTI à nossa disposição. Quando a gente iniciou a discussão, nós tínhamos 20, né? Conseguiu-se dobrar esse número de leitos para 40, né? Agora, mesmo tendo o Estado como ponte de referência para a gente fazer isso, nós precisamos que a federação autorize também o Estado a credenciar mais leitos de UTI. Então, você veja que nós temos que fazer uma discussão, né, em 2 níveis de discussão. Não pode ser apenas o Estado, porque o Estado também tem que credenciar esses leitos a nível federal. Então, a discussão tem que ser técnica e também política, porque quem chora mais vai acabar mamando mais. Essa é a verdade num estado que nós temos 645 municípios, né? E as necessidades são as mais extremas a nível do Brasil inteiro, no caso da federação. Mas com critérios técnicos, nós temos condição sim de fazer uma discussão mais sadia, né, pautada dentro dessa vertente que nós estamos acabando de falar aqui. Senão a gente fica só, né, no espanto, né? Fica no espanto. O paciente foi, infartou, ficou ali aguardando a possibilidade de fazer uma cineangiocoronariografia, de colocar o seu stent, como qualquer ser humano, né, que teria isso num plano de saúde privado, e ele foi privado disso. Poderia também evoluir para a morte? Claro, mas nós não lhe demos a chance, né, dele passar pelo procedimento naquilo que é preconizado dentro das medidas, dos critérios médicos, né, no caso do infarto agudo do miocárdio. E eu particularmente acho que as autoridades mordas do município têm que chamar sim a discussão, né? E aí eu não falo de secretário não, viu? Nós temos que falar em nível alto, né? É prefeito, é governador, presidente da República, tá? Tem que fazer uma discussão mais alta. Essas pessoas têm que chamar a discussão no nível que ela merece, né, dentro desses critérios. A CROSS, por exemplo, eu acabei de atender um munícipe, Paulo Eduardo, agora há pouco aqui, que ele estava espantado, vereador Arildo, com a situação que ele viveu. Então ele está no AME, estava no AME esperando uma vaga para passar por um cardiologista, né?
10 meses, e ele não estava conseguindo, paciente de quase 80 anos de idade. Aí, de repente, ele foi para a cidade de Uru. Passou lá, foi na casa da filha, passou pela consulta. No dia seguinte, já foi marcada a consulta para ele vir aqui no AME. É aquilo que eu venho falando aqui, essas consultas têm que ser divididas por número da população, gente. Não é possível eles terem consultas sobrando nesses locais, e nós aqui na cidade de Bauru, com uma necessidade muito, mas muito além daquilo que nós precisamos. Isso é só para você dar um exemplo. Em relação ao CROSS, o município de Bauru tem que regular isso. Entendeu? Não é possível. É o nosso corpo clínico que está na linha de frente, é que vai pegar o telefone e vai dizer assim, esse tem que passar na frente daquele. Entendeu? Não é possível fazer um negócio desse. Entendeu? O doutor que está ali na ponta, ele sabe quem é que está com risco de morte ou não. Me arrancou a parte, Paulo Eduardo. Rapidamente, me contenta e satisfaz ouvir as suas palavras, porque eu concordo literalmente com isso. O nível de decisão não é local, o nível de decisão é mais acima. Na época da calamidade, essa casa fez o seu papel e fez, em caráter de urgência, um documento ao secretário estadual de saúde, pedindo providências específicas e que nos informasse dessas providências. Isso foi no dia 16 de agosto de 2013. Até hoje, estamos aguardando a resposta e a situação persiste. Faço votos que o senhor, enquanto prefeito, faça valer essas ideias que denunciou agora. Muito bom, Paulo Eduardo. Veja só. Eu fui um dos vereadores que esteve presente aqui na discussão do orçamento do município. E foi apresentado o orçamento da saúde, Paulo Eduardo. Dos 38 milhões lá de déficit, 30 está na saúde. Pelo que eu percebi, foi isso. 32 milhões? 32 milhões está na saúde. E aí? Quem é que vai meter o facão num negócio desse? Nós estamos com duas unidades de saúde da família, né? Uma aqui na Bernardino de Campos, a outra lá no Chapadão, né? Que a gente está andando aí para a cidade, a população está estupefada. Por que acontece isso? Um déficit de 80 funcionários de pessoas da área de saúde que já se aposentaram. Descentralizamos a urgência e emergência no município, que eu vejo isso com muito bons olhos, foi uma conquista enorme, enorme. Não adianta a gente ficar falando aí que vai pôr outra UPA no Jaraguá. Quem está falando isso está falando uma falácia. Que o município já estourou o teto para poder conseguir mais UPAs na cidade. Pouca gente sabe, mas o município recebe apenas por 3 UPAs, a outra ele banca sozinho, porque é o teto que os municípios do porte nosso podem ter de UPA. E aí a pessoa vem para falar, só por causa de política, fala mais uma besteira dessa. Nós temos que abrir essas duas que estão aí, unidade de saúde da família, que nós não conseguimos. Descentralizamos a urgência e a emergência, mas nós precisamos de gente, porque sem gente você não toca a saúde. E a prova disso estão nessas 2 unidades que estão com seus esqueletos prontos, mas sem os recursos humanos necessários para que a gente toque isso para frente. Então, eu só queria dizer que nós estamos bem debruçados em cima disso. E, Paulo Eduardo, são 35 milhões de reais que o Estado gasta no município com saúde, mais 20 milhões de reais o município coloca. São 55 milhões de reais por mês. Por mês. Está faltando a gente entrar nesse jogo, que a engrenagem está sem graxa. Essa que é a verdade. Uma pena, mas acabei indo para o lado aí. Eu queria, por favor, me passa as primeiras fotos. Eu vi o nosso presidente do DAI falou que havia uma fala de um candidato a prefeito, que ele estava equivocado em relação a ter vazamentos em mais do que uma rua na cidade de Bauru. Eu estive no DAI, faz uns meses atrás, e fui lá e falei, não vim aqui tomar cafezinho nenhum não, eu quero falar com a moça que recebe o telefonema dos vazamentos. A fulana, beleza. A hora que você recebe, para onde vai? Vai aqui, depois vai aqui, depois vai aqui, depois vai aqui, vai aqui, vai aqui. Bom, esse é o percurso? Eu quero que o DAI me levante todas as chamadas nos últimos 2 anos dos pedidos de conserto de água e esgoto no município de Bauru.
A minha fala aqui na tribuna que já aconteceu, não foi à toa, foi baseada... Um minutinho só, vereador Ildo, só para complementar meu raciocínio. Foi baseada nessa foto, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês. Podia voltar a foto, por favor? Olha aqui. Santo Garcia. Olha quantas ruas em 2 anos chamados foram realizados. Só na quadra 3, ó. 1, 2, 3, 4. Só na quadra 3, numa mesma rua. Quem me forneceu esses dados foi o DAI a meu pedido. A meu pedido. Vamos pegar aqui outra rua. Walter Petrones. 6 chamadas, e eu vou dar as datas aqui, ó. 6 de junho foi a primeira. 3 de junho de 2014. A segunda, 18 de abril de 2015. A terceira, 28 de agosto de 2015. A quarta, 9 de setembro de 2015. A sexta, 11 de março de 2016. Não é mentira minha. Eu estou com os números na mão. Só está faltando agora alguém chamar a equipe de obras e mandar recapear uma rua dessa. Foi isso que eu falei. Obrigado, presidente.